E para dar continuidade ao nosso programa, eu gostaria de convidar o Dr. Atílio Savino, ex-presidente da ISVA e diretor da Associação para Estudos de Resíduos Sólidos da Argentina, membro nacional da ISVA na Argentina, que vai falar sobre mudanças do clima e gestão de resíduos com foco nas responsabilidades dos governos locais. Por favor, doutor Atílio, muito obrigado pela presença aqui conosco. Buenos días, realmente un gusto estar con todos ustedes. Me pidieron que haga la presentación en inglés, cosa que voy a hacer, y les voy a decir cuán extraño me siento de hacerlo en inglés, entendiendo que, bueno, soy argentino, por supuesto, y compartimos una serie de problemas comunes y de soluciones que también son comunes. Well, starting with my presentation, I'm really very happy to be once again here, because this gives me the opportunity to find my old friends and have the opportunity to develop new friends. The idea then, if I try to present what I'm going to develop in my exposition, these are the different points I would like to present to you. Trying to say that I will repeat some data that was presented previously in the idea to fix it, but also in the idea to complement my presentation, because, as you all know, when we are speaking about waste, we are speaking about a very complex situation, and it should be considered in its complexity, its total complexity. So we cannot speak about one tool, one instrument. We have to have in mind all the data, all the knowledge, because knowing this, we will be able to improve the better solution. What is the conceptual framework of my exposition? It was presented previously: the increase of population, great urbanization, the natural resources scarcity, climate change as a challenge, and what were the different responses that the community, the society by itself tried to present to the reality and to the complexity of the reality and the great challenge that reality imposes us. We are part of the discussion of sustainability. We are witnessing the big discussions from not only the governments, but the civil society, the companies, etc. We are also trying to put innovation as a key message to solve all these problems. We present the chance of a green world, a green growth, that is something like having a bottom-up approach for the solution. We also speak about the green economy, and we try to get a proper definition of it, and I think we didn't reach yet this common and proper definition. And if we try to speak about climate change, we have definitely to speak about adaptation and mitigation. Climate change is what is one coin with two faces. Talking about waste generation, this is the latest data from a study of the World Bank published in March 2012. And here
On the left side, you will find the different regions of the world. Africa, East Asia, the Central Europe, Latin America, Middle Orient, and North Africa, the countries from Europe, and Southeast Pacific countries. And it was said that total population and urbanization will increase until, for example, the projection for 2025 are that the total population will be close to 8 billion people. The urban population will be more than half, and the total projected urban waste generated in terms of tons is 6 million tons per day. But here, the message is that this total amount of waste will be mainly generated by what we name now as developing countries or emerging economies. If we analyze the same data, but related to the income of the different countries, it's almost the same. The final conclusion is that the emerging economies, the developing world, will create more than 2/3 of the total waste in 2025. If we look, or if we try to look this problem from a local perspective, then we have to speak about cities. And of course, we have to focus in mega cities because this will be the trend, to concentrate the population in mega cities. Most of these cities will be located also in the developing world. 2 billion people will live in these 600 cities in 2025. That will be 25% of the global population. It will be created an enormous chance of wellness in these cities, and it will be, as I mentioned recently, a concentration of these cities and the population they live in it. At the same time, the globalization will increase. Cities are the basic theater in which globalization stages its action. Megacities are increasingly becoming the interface of a country with a globalized economy and culture. But at the same time, megacities will be, we need to see them also as a problem, as a risk, because we all know that they have a lot of problems related to the infrastructure, to transport, to generating energy, and there are, of course, with risks of hazardous, of natural resources, of seismically active zones, more flood, more droughts, etc., etc. What we are witnessing also is an increase in the natural disasters. A recently study published this week by the United Nations in what is named the Global Environmental Outlook number 5, it says that in the last 20 years, 1.3 million people dead related to natural disaster. In this time, the flooded regions were increased in 230%. And in the last 10 years, the regions in the world that were affected by drought increased almost 40%.
So adaptation is needed. It's needed now because the consequences of climate change are now, and we, day by day, we are witnessing this kind of problem. If we, in something like a miraculous way, could improve a reduction of emission, the consequences of the global warming are present and will be present for the next decades. So we have to look in these projections of the population and urbanization and megacities that almost 9 of 10 these most populous cities will be exposed to coastal flooding in 2070, because more or less, more of these cities are located, as it is shown in this graphic, in the European continent, close to coastal areas. So if we repeat the metaphor of the same coin with two faces, adaptation, of course, obviously, is always local and city-specific, and it can easily be transformed in action plans. And that there is a kind of psychology or how people or governments or decision makers have to answer the question is why we have to do things if the effects, the benefit effects of these things will be reached in 20, 30 years. But adaptation we can do now. There is a letter that I had to go fast, so I will try to do it. Here, speaking about solid waste management and related to the risks of adaptation and the risk of flooding and drought, we can present in what thing we have to focus to present some solution. We have to think in the institutional framework because different responsibilities, regulation, etc., should be issued. We have to think how is our system at the moment, where are the landfills located, what kind of treatment, how is the recycling process, what are the risks of the hazardous situation would be focused. And of course, we have to watch, as always, in the social and demographic factor related to the more vulnerable people that will, of course, will be those who will be affected for this situation of the effects of climate change. This is, of course, a very obvious example about where are located the different sanitary landfills. How could this be affected depending the location and the amount of the eventual floods or drought. This will be in the same thing, how sanitary landfill could be affected related to floodplains and landfills. It will be saturated, flooded, etc., etc. Same thing, the collection system could be collapsed or stopped. What will be the effects related to the water pollution or human health, and of course the people who are involved in the waste management system. So as always, we have to decide what to do and in what moment we have to do. Of course, it is related in cost and in time, but the bad thing or those who will not conduct to nothing is to do nothing. And here is some links that I try to present without entering in a very a more academic discussion about these figures, but recycling and waste prevention programs
for adaptation will be also a key issue. And I will repeat one slide of Eric's presentation about how, with proven technologies, as it was presented in our publication that Eric also showed to you, how the solid waste sector could be a net saver of greenhouse emission, and that is what we have to have in mind, because all of this saving of emission could be done with proven and recognized and enhanced technologies. What should be done and what can be done, and through what kind of tools or instruments? I think in the international discussion, one very important thing was introduced, that of course it is linked to countries, but in countries related to cities, that is the application of what is called the National Appropriate Mitigation Action that should be decided by each country, and that is in the framework of the decision starting for the Bali Action Plan in 2007 and ratified after the new momentum created after Durban and the chance of having a recognized and consensual framework for the discussion of climate change. What is the difference between the Clean Development Mechanism and NAMAS? Well, the Clean Development Mechanism was created in the idea to favor the reduction of emissions of the developed countries, because in a trading scheme they could use the reduction of emissions of developing countries in their own countries. Instead, NAMAS is primarily conceived to be developed in developing countries, and that they will generate through their own and decisive but their own and consensual policy of development, how these measures, this mitigation action process, will reduce the greenhouse emission in developing countries. I will not bore you with more data about what technically is the NAMA concept. You will find in my presentation. Of course, we need capacity building, an institutional framework to discuss this, and the political willing to present this to the stakeholders to produce this voluntary reduction of emissions in different sectors, and the solid waste sector will be one of these. We have different kind of NAMAs, from the unilateral, that's what I was mentioning previously, that is the own decision to develop them, the supported NAMA that is related to actions supported by developed countries, and what it's think that in the future and in the interaction of credits in a whole system could be the chance to generate credits related to the green fund that would be, I hope, created and put in practice in the next future. I would like to say also that, of course, and speaking about money, because we have to think about it, NAMA will be a clear chance to finance the developing of the solution that could be developed in our countries through the different programs of funds that already are now in practice through the collateral and from the donor scheme and from different international banks, and especially for
as I mentioned, the green fund that should be created. And from, I would like to present to you, and with this I will end my presentation, what is the decision from ISWA related to this problem. As we strongly believe that NAMAs are and will be a very good tool to devise and to implement proper solution, ISWA has decided to create what it is called a technological support unit. Why it was created? Because we are sure that ISWA could play a clear and establish some kind of leadership in devising this kind of tools in the solid waste sector. And then the decision is that through this unit that was created and we start to work in the 1st of June is to help those countries that made the decision to develop an APA. ISWA, through this technical support unit, will be a key player to contribute in the developing of this tool. And of course, using all our information related to how the solid waste sector will definitely contribute in this issue. The idea is that we already have established a very broad network in the different regions to contact the focal points that are responsible in this process. We are working together what another initiative named MAPS that is significant is mitigation as action process scenarios that we are working together in Colombia, Chile, Peru, Brazil also, and then through this link ISWA also will be key in trying to help in the devising of these tools. Of course, we see a lot of co-benefits of this process because we have to raise and expand the awareness of opportunities to mitigate climate change through voluntary national actions. And we hope that through this tool we can concretely show how the solid waste sector could be playing a leadership in this area, and of course contributing to dissemination of knowledge and interchange information that is also our mission in ISWA. So feel free to ask the question you want, and if you would like to contact me, here you will me find every day. So thank you, muchas gracias. Realmente estoy contento de estar con todos ustedes. Muchísimas gracias. Muito obrigado, Dr. Atílio Savino. Realmente temos à nossa disposição um instrumento que pode ser de grande auxílio para desenvolvermos e darmos total avanço para o setor de resíduos, principalmente nos países em desenvolvimento. Eu gostaria de avisar que, após a próxima apresentação, nós temos a sessão de perguntas. Aqueles que quiserem fazer perguntas, eu peço que, por favor, levantem as mãos, que as nossas assistentes entregarão os formulários para serem apresentadas as questões. E, para encerrar esse bloco da manhã, nós teremos agora a apresentação sobre o desafio brasileiro na gestão de resíduos para grandes eventos internacionais, focando na Copa do Mundo e nas Olimpíadas. O Brasil realmente terá pela frente esses dois grandes desafios, esses dois grandes eventos, em que a questão da gestão de resíduos deve ser encarada e implementada da melhor maneira possível para que não traga os impactos
nas nossas cidades. Eu gostaria de convidar o Dr. Sérgio Gonçalves, superintendente de meio ambiente da Autoridade Pública Olímpica, para nos trazer um pouco de luz e nos contar aí, quase que em primeira mão, porque é um trabalho que está começando agora, como realmente o Brasil vai se preparar e vai avançar nesse assunto. Muito obrigado. Obrigado, Sérgio. Um bom dia a todas e a todos. Em nome do presidente da Autoridade Pública Olímpica, Dr. Márcio Fortes, queremos agradecer a organização desse evento, da FIJAN, da Fiesp, ao Carlos, à Brelp, em nome do Carlos, e a ISVA, por podermos estar aqui falando um pouquinho da nossa missão, da nossa tarefa que temos também em colaborar com as políticas públicas num momento tão importante que o Brasil passa. Cumprimentar também o Estado do Rio de Janeiro, por intermédio do nosso companheiro Vitor Zweibel, representante da Secretaria de Estado do Ambiente, cumprimentar o município, por intermédio do Dr. Penido, com a responsabilidade que a Conlurb tem, muito grande nessa gestão dos resíduos sólidos, né, no município do Rio de Janeiro, cumprimentar também, em nome também a todos os presentes e a academia do professor Jucá e do professor José Cláudio Junqueira também, agradecer muito, porque graças a eles nós temos uma produção também científica e intelectual importante para o país. Bom, nós temos hoje, que todos sabem, e é um momento importante, né? E nós, principalmente como servidores públicos, vivendo o país que já foi falado, que era o do amanhã e é o do hoje. Nós estamos participando de um momento importante onde o país toma hoje uma posição de protagonismo e de visibilidade importante para que nós possamos, além de trabalhar com as políticas públicas tão importantes de consolidação para o país, né, consolidação da democracia e consolidação do sistema republicano entre os entes da federação, mas também aproveitarmos isso para uma possibilidade de um desenvolvimento sustentável. Então, essa que é o grande objetivo, e como trabalhar nesse espectro de trabalharmos nessa questão do desenvolvimento, da necessidade que a sociedade tem, que o povo tem de consumir, de ter bens, de melhorar a sua capacidade, né, de consumo, e com isso melhorar a sua capacidade de vida e tendo a preocupação dessa sustentabilidade. O nosso foco, poderíamos falar disso em vários focos. Nossa missão aqui é falar um pouco sobre a questão dos eventos esportivos, né, que é o que também está trazendo para o Brasil hoje. Não é o hoje, né, já vemos com algum tempo, desde 2002, com o sul-americano no Brasil e desenvolvendo uma agenda importante de eventos esportivos e também de eventos culturais. Não deu certo? Então, o Rio hoje é um cartão de visita, sempre foi, mas cada vez mais se consolidando como a visibilidade do país perante todo o mundo. Então, ele traz hoje uma necessidade importante para o Rio, mas também ele também leva no seu bojo a responsabilidade de como fazer o Rio se mostrado com a sua beleza cênica, mas também da sua hospitalidade, mas também como uma cidade que espelha um Brasil sustentável. Como trabalhar com isso tudo hoje, né? Então, essa representação dessa responsabilidade que o Rio de Janeiro tem, que o Estado do Rio tem, que a cidade do Rio tem, traz com que nós tenhamos que desenvolver os nossos sistemas integrados entre nossos entes e entre nossa responsabilidade com a sociedade. Então, a questão do que fazer hoje para que tenhamos uma cidade mais saudável e sustentável, com uma energia mais limpa, um transporte mais também com menos emissões, da questão do uso alternativo de energias. Nesse sentido, toda a área pública vem se dedicando
há trabalhos, a implementação de alguns sistemas importantes que possam vir a colaborar com isso tudo. Então, o desafio é muito grande de um modelo atual implantado, que vem trabalhando, né, de décadas e décadas, e nós temos hoje que repensar como fazer isso. Claro que isso tem um custo social e um custo econômico, mas o que se tem que se trabalhar hoje é em saber o que significa isso, para que nós possamos optar por um deles, saber o que isso custa e até assumirmos da necessidade de que nós tenhamos que realmente investir em tecnologias que hoje talvez não sejam ainda tão baratas, mas que são fundamentalmente necessárias para que nós possamos continuar. Então, nós temos a questão da sustentabilidade, esse é o tripé que todos falam, não estou falando de nada, de novo, que é o tripé da sustentabilidade social, ambiental e econômica. Então, essa é a balança aonde nós temos que optar, desde uma tecnologia, optar por um projeto, melhor esse ou aquele, olhando, tentando fazer esse balanceamento. Porque, se não houver o balanceamento e uma, às vezes, se sobrepondo mais que a outra, há um desequilíbrio que pode causar algum problema, principalmente se só o econômico prevalecer. Isso não deve. Então, isso eu quero fazer um gancho, um puxado da questão do econômico, nessa próxima tela, que eu acredito como cidadão, da questão... Isso, deixa eu passar aqui mesmo. Dessa questão do avanço que tivemos agora no Dia do Meio Ambiente, onde a presidenta Dilma assinou um decreto de acréscimo de regulamentação da lei de licitações. Não sei se todos perceberam que agora o setor público federal pode e é induzido a fazer compras sustentáveis. Então, isso já é um marco importante, onde você sai só do menor preço para uma característica de qualidade e sustentabilidade. Isso traz para nós uma possibilidade de agregar valor extremo a um processo de licitação, aonde os técnicos podem, na construção do edital, já colocar características próprias do que são necessárias, não puramente o menor preço. Então, isso nós temos um instrumento público importante para que nós possamos realmente, se usarmos ele de uma forma correta e possamos usá-lo, nós temos como avançar muito desde a compra de uma caneta, de um clipe, de um móvel, e isso traz uma possibilidade muito grande de criação de mercados sustentáveis, de compra de algum bem ou equipamento aonde eu possa pedir, desde uma cadeira, de um móvel, que ele agregue valor de recicláveis, como um exemplo. Ou produtos que se utilizem na sua planta industrial com a questão da preocupação com a água de reuso. Então, nós temos um instrumento importante que agora, claro, nós vamos ter que aprender a usá-lo. Mas saímos de um patamar meramente econômico de uma licitação para um patamar de possível sustentabilidade. Então, nesses princípios que nós estamos trabalhando aqui, nós temos a questão da própria Agenda 21, construída principalmente na ECO 92, onde ele já lá dá como entre vários questões abordadas de diretrizes, fala sobre a questão da reciclagem de resíduos. Então, ele já induz e já coloca como a reciclagem, a importância que isso já vinha já daquele tempo. Os eventos esportivos, né? Por que captar e sediar mega eventos? Aí tem várias, cada um pode ver, tem várias possibilidades, fortalecimento de imagem, questão econômica, turismo, mas também uma possibilidade de exercício, de exercitar a nossa política pública nas áreas também de sustentabilidade. Então, isso traz um desafio, porque quando você se coloca para sediar esse tipo de evento, você se coloca também na vitrine do mundo, e as pessoas cada vez mais, tanto as que assistem, mas as que vêm a um evento esportivo, elas cobram
e têm uma qualificação diferenciada e cobram posicionamentos ou esperam que o país que seja a sede lhes forneçam determinados tipos de produto. Diferentemente da Copa do Mundo e a Olimpíada, são dois públicos diferentes. Você tem, na Copa do Mundo, um esporte, onde você concentra e você tem uma determinada característica esportiva e uma característica de clientes, né, que tem um perfil. E quando você vai para Olimpíadas e para Olimpíadas, você tem uma outra característica com múltiplos esportes, com várias pessoas de diferentes matizes que querem e esperam ver aquele esporte ou vários esportes que eles queiram. Os estudos mostram que cada cliente que eles chamam, o COI e o COB chamam de clientes, cada cliente que vem para assiste em média de 3 a 4 eventos esportivos. Então, você tem um número de 2 milhões de pessoas, 2 milhões, que vêm para o evento olímpico, que vão assistir de 3 a 4 modalidades esportivas ou 4 jogos. Você tem aproximadamente 10 mil jornalistas não credenciados que ficam pela cidade, que não estão credenciados, mas ficam na cidade olhando outras coisas e colocando nos seus blogs online coisas, desde as mais simples até os jogos. Você tem mais de 5 mil repórteres credenciados para estar nas arenas. Nós vamos ter mais de 100 mil pessoas trabalhando, colaboradores trabalhando no evento olímpico. Então, você traz, fora a população da cidade, que às vezes não vai assistir, mas ele participa através dos telões internos nos bares, conversando e participam disso. E eles esperam, além do consumo que aumenta pela própria, o próprio clima colocado na cidade, então está todo mundo mais livre, para torcer e ver, e isso gera um consumo maior. E esse consumo vai gerar uma pressão no serviço público, de água, de esgoto, de drenagem e de resíduos. Nos serviços públicos de segurança. Então, nós temos uma série de serviços públicos que são pressionados nisso. Mas acaba que isso também é bom, né? Então, nós temos como ideia, para a Copa, nós temos 12 estádios. Então, nós temos 12 estados da federação trabalhando com as arenas prontas, sendo que desses 12 arenas, 5 delas vão ser usadas para a Olimpíada também. Porque aqueles que ainda não sabem, a Olimpíada, embora seja na cidade do Rio de Janeiro, o futebol começa antes, que ele não comporta na cidade do Rio. Então, ele começa um pouco antes com as seletivas. Então, terão seletivas de futebol masculino e feminino em São Paulo, Belo Horizonte, Brasília, Salvador, que vão ter essas 4 arenas, e mais o Maracanã, que é a sede da abertura. Então, a Olimpíada usará 5 arenas da Copa do Mundo, no futebol, para também serem equipamentos das Olimpíadas. Então, nós temos essa necessidade e a preocupação com o legado. O legado, vamos simplificar, pode ser dito, como alguns dizem, que eu acho interessante, que ele você fica com aquele bem, numa partilha, de bens, ou se você for na tua herança, uma herança pode ser positiva, ou você pode ter uma herança negativa. O legado é o que fica. Então, o teu legado é positivo ou negativo? Você vai ter coisas muito boas implementadas, que é o que esperamos, ou se você não trabalhar bem, nós podemos ficar com algumas heranças que não são tão boas. Então, a preocupação de todo o sistema público, da Autoridade Pública Olímpica, que agora eu faço um parêntese, me perdoe que eu devia ter falado isso antes, a Autoridade Pública Olímpica é um consórcio público, Lei 11.107, entre 3 entes da federação. A Autoridade Pública Olímpica é uma autarquia interfederativa.
é composta pelo governo federal, governo municipal e governo estadual. Então, os 3 sócios, os 3 donos da Autoridade Pública Olímpica são os 3 governos. Então, ele tem essa função da entrega dos jogos e, principalmente, depois de que todos vão embora, fica para fazer a cidade entregar a quem for cuidar de cada ambiente esportivo ou não esportivo, para que isso fique realmente como um legado positivo para a população. Então, o que se aproveita na Olimpíada ou numa Copa é o legado, é o que você vai ficar, onde você vai agregar valores à sociedade. Um bom transporte público, a melhoria do transporte público, a melhoria da acessibilidade para as pessoas, a melhoria dos programas de gestão. Então, isso é o que realmente a cidade e o país procura receber após um grande evento esportivo. O que isso fica de positivo? O tempo é curto, mas vamos correr aqui. Nós temos na Olimpíada 4 áreas, 4 zonas fundamentais. Aí vamos passar rapidinho sobre ela. A Zona Maracanã, a Zona Barra, a Zona Copacabana e a Zona Deodoro. Então, aí vão se concentrar todos os jogos com mais de 28 federações internacionais esportivas, com mais de 40 modalidades esportivas sendo disputadas. Aonde você tem que garantir a quem chega ou a quem está e aos atletas a qualidade do manancial quando você vai fazer disputar um jogo, uma competição de vela, uma competição de remo, né? Então você tem que garantir a qualidade daquele manancial, que é importante, garantir a qualidade ambiental e da construção dos eventos e das arenas esportivas, se preocupando como vai ser feito, que tipo de material, que tipo de construção, qual o cuidado de sustentabilidade e o cuidado ambiental ao optar por um plano. Então, isso começa no planejamento. O Master Plan, o exemplo que está sendo feito da onde vão ser disputadas na Barra a área principal lá dos Jogos. Então, o Master Plan do Parque Olímpico, então, passa por ele agora pela concepção de uma possibilidade maior de dar certo. Passa pelo planejamento. Mal planejado, a possibilidade de dar certo é menor. Bem planejado, a possibilidade de dar certo é maior. E essa preocupação vai em todos os sentidos. Aonde eu coloco determinada arena, aonde eu construo isso, aonde vai ficar os veículos, aonde vai ficar a televisão, a minha preservação ambiental das áreas que vão ser impactadas, como é que eu trabalho com isso, minimizo isso, e como é que se trabalha no dia a dia. Aonde eu vou colocar os resíduos e tirar os resíduos do dia a dia, quem vai fazer isso, quem é que está envolvido nesse processo, né? Como é que eu vou levar água e a qualidade da água fornecida, como é que eu retiro o esgoto, para onde eu mando, para onde eu trato, né? Então, só para falar que, e eu acho que é importante isso, é dizer, as obras que estão sendo feitas para as Olimpíadas, fora os equipamentos esportivos, eles já estavam no planejamento do país. O Rio de Janeiro município e o Rio de Janeiro estado já estavam trabalhando nisto, com ampliação de metrô e outras coisas importantes. Mas claro que as Olimpíadas vêm ajudar a acelerar. Mas não é só porque veio as Olimpíadas é que se está fazendo. Isso já era um trabalho desde o PAC 1, do PAC 2, de vários programas estaduais e municipais que já existiam. O que se faz é você consegue, através disso, agilizar ou trabalhar com que aquilo possa ter um cronograma adiantado. Fora as questões das arenas esportivas, o Brasil já estava se preparando, está se preparando para ser um país realmente com condizente dos serviços públicos necessários para o que ele se propõe. Para o que se propõe. Isso aqui é um parêntese, porque é importante, que senão fica se parecendo que só fez isso porque tinha Copa, ou só fez isso porque tinha Olimpíada. Não, são eventos importantes? São. Fundamentais? São. Mas o país já estava se preparando para isso antes até de ganhar a candidatura. Mas claro que isso também não pode, e isso ajuda a que a gente possa avançar muito bem. Então, nesse sentido de candidatura,
e é o ponto final da apresentação, é dizer que, dentro dos nossos compromissos de candidatura, há um capítulo 6 só sobre sustentabilidade. E é muito forte, o Brasil se comprometeu, o Brasil, quando eu falo, é o governo do Rio de Janeiro, o Estado do Rio, o município, o Estado e a União, em trabalhar fortemente com os seus compromissos de legislação que já existem e que não são poucas e são boas, desde a área de resíduo sólido, da Lei 12.305, o Vitor já falou isso na abertura, importantíssimo. Hoje o Brasil tem uma lei moderna de resíduos sólidos. Hoje o Brasil tem uma lei moderna de saneamento básico. Nós temos é que exercitá-la, que fazê-la funcionar e colocar os instrumentos de regulação, de fiscalização e de controle social prontos para trabalhar e fazer com que a lei realmente se estabeleçam. Então esse é um exercício importante. E com isso nós possamos cumprir todos os requisitos que nós nos comprometemos quando ganhamos a candidatura das Olimpíadas e Paralimpíadas, que é trabalhar com uma Olimpíada que se caracterize com a questão da inserção social, da questão com o respeito à sociedade, com a questão do respeito ao meio ambiente, fazendo cada vez mais uma Olimpíada menos impactante, aonde você possa agregar e deixar como um legado coisas muito boas e importantes, melhorando a qualidade de vida da cidade, urbanizando a cidade, melhorando a cidade e trabalhando nos serviços públicos necessários. E vocês podem reparar que o resíduo sólido, ele é um componente específico e escrito textualmente no documento de candidatura. Então, a preocupação com o manejo, com a gestão dos resíduos sólidos é fundamental nos eventos esportivos. Então, nós teremos agora a responsabilidade que foi criado o grupo de trabalho de sustentabilidade dentro dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos, já foi instalado tem uma semana, a qual participa o Estado do Rio pela EGP, o município do Rio de Janeiro pela EON, a Autoridade Olímpica, mais a Rio 2016, que é a parte privada, o braço do COI e do COB privado para o evento, e participando do Ministério do Esporte, para que nós comecemos a trabalhar, nós temos que construir e escrever o plano de gestão de sustentabilidade das Olimpíadas. É uma responsabilidade importantíssima, da onde esse plano nós vamos ter que convidar vários parceiros que estão aqui, como entidades e pessoas, para colaborar. Isso deverá passar sob consulta pública e esse será o documento de sustentabilidade olímpica e paraolímpica para o Brasil. Então, acredito que ele possa ser um instrumento fundamental que ajude a nortear toda a área de infraestrutura que vai ser feita e os planejamentos daquilo que vai ser construído também, porque nós teremos uma diretriz e um planejamento. O planejamento é fundamental. E teremos, claro, que ter o plano de gestão de resíduos de cada arena, de cada zona dessa. Como é que vai ser o plano de gestão de cada das 4 zonas, porque você vai ter que ter especificamente um público, uma quantidade e uns esportes, e você vai ter que fazer o plano de gestão. E aí o município do Rio é fundamental e ele terá uma participação fundamental porque ele vai ter que fazer essa gestão. Quem vai chamar, com quem ele vai fazer, como é que vai ser gerido isso. E dentro dessa, como eu já falei, das linhas do plano de gestão, os resíduos sólidos e a responsabilidade social estão fundamentados. Então, não se pensa meramente em resíduo, num processo econômico, que é importante, mas se pensa como é que a questão social está envolvida. E aí não podemos esquecer dos catadores de materiais recicláveis e as pessoas que vivem da reciclagem, que vivem desse processo, que são agentes ambientais fundamentais e importantes, como é que eles podem ser colocados dentro desse processo. E outra coisa é a questão da educação ambiental. Como é que nós vamos trabalhar aproveitando isso, mas isso já faz parte da Política Nacional de Resíduos Sólidos, mas como também nós vamos aproveitar essa possibilidade para movimentar cada cidadão, para que ele possa também, cada vez mais, saber manusear e fazer essa gestão. Eu vou me permitir aqui, Zé Cláudio, fazer uma... Você é mineiro, então eu vou fazer uma confidência? Tá certo? Da conversa que você teve, falando da questão quando você foi, porque a sua área, você não resistiu, foi abrir os containers, né?
que estão lá na Rio mais 20, lá no Parque dos Atletas, e está lá, em tese, todas as pessoas estão na Rio mais 20, todo mundo super preocupado. Aí quando você abre o reciclável, e quando você abre o não reciclável, aí você vê que está tudo misturado. Tá certo? Então é só um exemplo e um exercício, me perdoe aí essa... Porque ele vai escrever, nós vamos ler, ele vai escrever, vai fazer um trabalho sobre isso, mas a importância, não adianta eu saber, entre eu saber e o ato de fazer há uma distância muito grande. Eu posso saber muita coisa, agora eu faço aquilo que eu sei, eu exercito aquilo que eu sei, ou me é levado por uma contingência e na hora eu não levo muito a sério. Então, só o saber... Então, só o conhecimento teórico não é o suficiente para garantir hábitos e práticas. E mudança de hábito e de prática não é só lendo, não é só na lei que se adquire. É no dia a dia, é na cobrança a nós mesmos diariamente. Então, esse é um processo que nós vamos ter que trabalhar fortemente na questão dos resíduos. Então, a política diz isso, nós vamos só para fechar, porque meu tempo já estourou, desculpem. Mas nós temos que ver, e a política já diz isso, o ciclo de vida dos produtos, a coleta seletiva, a inclusão dos catadores, a logística reversa e a educação ambiental. São alguns, tem outros milhões de pilares, mas são pilares fundamentais que nós vamos ter que pegar a lei, que já existe, porque imagine se nós tivéssemos uma Copa e uma Olimpíada sem lei ainda. Seria pior. Não está, mas seria muito pior. Hoje nós já temos as diretrizes, o Brasil avançou muito, na área de saneamento básico, avançou bastante nessa última década com as leis e os regulamentos, né? Então, nós temos instrumentos hoje. Claro que só o instrumento não garante, se nós não exercitarmos o uso do instrumento, se não fizermos os reguladores fazerem a sua função, se nós não fizermos os contratos para os prestadores serem contratos claros, onde a sociedade entenda o papel, onde a sociedade saiba o seu papel, também e cumpra a sua função, aonde a logística reversa é fundamental. Sem a logística reversa é um instrumento fundamental para a coleta seletiva. Então, e para os Jogos e para as Olimpíadas também, no plano de manejo de cada zona olímpica, terá que estar muito claro para que o fluxo seja correto, para que não tenhamos só meramente tudo muito bonito, né? Como tem um ditado que, quando eu era pequeno, eu escutava dos italianos, por fora a bela viola, por dentro o pombolorento. Tá certo? Então, não é só a casca que importa, o que importa é o conteúdo, é o planejamento. Então, nós temos que trabalhar com isso de uma maneira séria, usar o planejamento como um instrumento mesmo, não é só fazer, fiz o planejamento, agora já cumpri a lei, joga lá, agora vamos fazer o que nós fazemos no dia a dia, sem modificar nada, que eu estou acostumado a fazer desse jeito mesmo. Então, isso é um hábito que nós vamos ter que realmente cada vez mais mudar. E aqui, só algumas fotos de manejo da responsabilidade. As obras vão ter que se trabalhar mesmo com aproveitamento de resíduos dos RCDs, resíduos da construção e demolição. Isso é fundamental. Isso é emprego e renda. Isso é uso de material que já teve valor agregado. Eu, como cidadão, não consigo imaginar que eu vou pegar desde um copo plástico ou o que for uma caixa de papelão e queimar. Eu não consigo entender isso. Porque naquilo já teve um bem ambiental, aquilo já teve o suor do trabalhador, aquilo já teve muito imposto pago para mim pegar agora e queimar. Aquilo tem valor agregado, aquilo tem valor de trabalho e valor ambiental. E é muito pouco eu queimar para gerar, até se gerar um pouco de energia, desde que nós tenhamos outras fontes muito melhores de energia hoje. Então, eu vejo, na minha concepção de cidadão, que se você colocar isso como deve ser, como a lei já diz inteligentemente na minha visão, como a última possibilidade, só quando eu não tiver mais jeito de fazer mais nada, aí eu uso para aproveitamento energético. Então, com isso, nós temos um desafio muito grande para o Brasil, com uma potencialidade imensa de geração de emprego e renda, uma possibilidade imensa de aproveitamentos de bens ambientais, e aonde a comunidade, a sociedade tem que nos cobrar, como agentes públicos, em todas as esferas, tem que cobrar do Sérgio, tem que cobrar de todos nós, que tenhamos práticas e tenhamos ações que possam tentar minimizar e garantir que nós tenhamos grandes eventos e que o Brasil possa receber grandes eventos esportivos
Nós temos aí, como já falamos, né, nós temos agora, já o ano que vem, passando para Rio +20, a Copa das Confederações 2013, a Copa do Mundo 2014, as Olimpíadas e Paralimpíadas em 2016. Então, nós temos e outros que o Brasil está se candidatando. Né, daqui a pouco nós vamos nos candidatar para os Jogos de Inverno. Não, nós estamos, apareceu qualquer coisa, nós estamos nos candidatando. Tá certo? Qualquer coisa, uma fabriquinha de gelo aí, de neve, não tem problema. O Rio já tem uma topografia excelente para fazer esqui. É só colocar uma neve e dá para fazer. Não é brincadeira, mas no sentido de que nós possamos sempre estar avançando e não só sonhando, mas trabalhando para trazer grandes eventos, mostrando que o Brasil tem capacidade, tem expertise, tem qualificação técnica e acadêmica e de profissionais que podem fazer que o Brasil realmente se torne também uma referência mundial em sustentabilidade. Muito obrigado pela paciência. Obrigado, Sérgio. Realmente, nosso desafio é grande, mas estamos no caminho certo. Antes de pararmos para o almoço, conseguimos dar uma avançada no nosso programa, não estamos tão atrasados. Nós vamos abrir aqui, então, uma sessão de perguntas. Eu pediria ao Sérgio que já ficasse aqui conosco e pediria aos palestrantes que o antecederam que se juntassem a nós. Please, David, Eric, Atílio, if you can join us, we have a question and answers session. A primeira pergunta que eu tenho aqui é para o Dr. Atílio Savino. A pergunta é justamente no sentido se as NAMAs podem ser feitas somente em âmbito nacional ou se é possível ter esses planos de ações em âmbitos regionais. It is real possible, and it's the idea to develop, because if you try to develop a national plan, then you have to focus in the different condition and situation of the different location and cities of your country. And imagine that if in a big country like this you can have a regional strategy focusing the more populated cities, then you will cover a lot of the percentage of the solid waste in one country. So the question is yes, and it's plausible to do that. Muitas graças. Tem uma questão para o Eric, que é justamente no sentido... Foi dito que 80% dos resíduos na Holanda são reciclados, 10% incinerados e 3% destinado aos aterros. O que exatamente é incinerado e quais benefícios e prejuízos da incineração e como a técnica é vista pelos ambientalistas? That is a very interesting question. The 17% that goes to what we call waste to energy does not cause much concern for environmental activists. The environmental activists were more concerned with the landfill sites, and people didn't want to live close to landfill sites. Of course, not many people want to live close to an incineration plant either, but that resistance has been less. And it has to do with the fact that other plants from other industries, they have emission rules, and because the concern of burning of waste is so huge, the demands and the conditions for emissions out of waste to energy plants are much more strict than on other types of plants. So it's been proven that the emissions out of the incineration of waste are better than other industries. Still, we try to move towards recycling from 80% up to 83% in 2015. The Secretary of State who was here today
asked me to chair a group that has recently given him advice how to move to 83%. That doesn't seem significant, but if you move from 80 to 83, that's the low-hanging fruit has already been plucked, so it's difficult. What is still being incinerated was also the question, and that is mainly household waste. Currently, many of the industrial waste, they are fairly easy monostreams. The construction and demolition waste, it's fairly easy to separate it because a company knows well its materials. They can be separately collected, so it's more easy to recycle. The mixed household waste is more difficult, and this is why innovative techniques, also rewarding citizens to bring their valuable recyclables, like the plastics, like the textiles, like the paper, they are being tried, but for the time being, out of the 80% of recycled material, so we have 20% which we don't recycle, only a little over 50% is being recycled out of the household waste, and we're trying to push that to 2/3. That should be feasible. Based on our findings today, there are municipalities that already reach it. Thank you, Eric. Temos uma questão aqui para o Dr. David Newman. It's okay? The translation? Foi dito que o maior consumo significa maior bem-estar. Isso, sem dúvida, pode ser considerado em termos individuais. Porém, ninguém falou sobre o movimento de simplicidade voluntária, visando menor consumo e, consequentemente, menos volume de resíduos sólidos descartados. O que o senhor tem a dizer nesse sentido? It's time for lunch, isn't it? Oh dear, it's so terrible to have these questions. I think, firstly, I'm not a philosopher, okay? So I cannot pretend to be able to give the solutions to every answer. When I said that increasing consumption will lead to increasing well-being, I said that because 1 billion of the world's people still live in abject poverty. And I don't think we can deny that 1 billion people a decent standard of living, and a decent standard of living means having clothes that they can change every week or every 2 weeks. It means having a roof, it means having electricity, it means having a flooring, it means having windows in the walls of their house, and that is all consumption. It's not just about cell phones, it's not just about driving a nice car, it's actually about basic human dignity and basic human living standards. And I don't think that we have the right to deny in our future world that dignity to a lot of people. Of course, in our first world, in our very developed world, of course, we are over-consuming. You can see from our waistlines, you can see from the cell phones that I've got in my office that are all sitting there waiting to be thrown away somewhere. You can see by the fact that we change our cars every 3 or 4 years, and the air miles we use to fly around the world talking about sustainability. You can see in everything that we do. But this has been our model. This is what we wanted. If you had said 50 years ago to people, would you like to be here as you are today in 2012, 99.9% of the people in this room would say, yes, please. Oh, that's great. I can get on an airplane now and tomorrow be on the other side of the world. I can turn on the television and I can watch football being played in Australia in Brazilian language from a commentator. I can speak on the cell phone to my children and ask them what time they're getting home from school this afternoon. I can choose to go to a Chinese restaurant, eat sushi, or go to a Japanese restaurant, eat sushi, or go to an Argentinian restaurant and eat a steak. Now, how many of you don't want to do that? Raise your hands. Thank you. Thank you, David. Nós temos aqui algumas perguntas para o Sérgio. Eu vou juntar, várias são sobre o mesmo tema. Eu vou juntar
um pouco do que está sendo perguntado. Qual a proposta de gerenciamento de resíduos para a Copa do Mundo? Acredito que também as Olimpíadas. O evento terá o objetivo de desperdício zero? Quais serão as ações logísticas e educacionais para esse objetivo? Aí uma pergunta, se já existem metas de redução de resíduos para a cidade do Rio até as Olimpíadas? E se o Brasil vai aderir, assim como Londres, às diretrizes de sustentabilidade dos grandes eventos? Tem aqui um grupo de perguntas para você, mas todas praticamente interrelacionadas nesse mesmo sentido. Obrigado. Em primeiro lugar, eu não tenho resposta para isso tudo, não. Tá certo? Mas eu vou dizer alguns encaminhamentos que nós estamos fazendo para que possamos realmente trabalhar nesse sentido. Algumas coisas que eu falo, me perdoem, mas às vezes é mais para ter questão de explicação de entendimento, até em função do que qual é a competência, né? Porque eu posso te responder algumas coisas dessas como um cidadão, mas isso não responde à pergunta. É como entidade pública. A Autoridade Pública Olímpica, ela não se sobrepõe federativamente a nenhum ente. Os entes continuam com sua responsabilidade. Ela não tem a responsabilidade de coletar o resíduo, né, ou de qualquer outra coisa de serviço. Continua a responsabilidade pública, conforme a Constituição manda, ao Estado do Rio de Janeiro, no que lhe compete, e ao município do Rio de Janeiro, ao que lhe compete. Resíduos é município do Rio de Janeiro. O Estado tem feito um trabalho importantíssimo, o Vitor estava aqui, um trabalho de gestão de planejamento para os estudos para a possível formação de consórcios públicos, aonde vão dar uma possibilidade de uma garantia de um menor custo, uma melhor eficiência no manejo de resíduos sólidos, que é um grande passo, e aquilo que a lei trouxe também. Então, nós temos, o Vitor está ali, então, podia até fazer, mas está se fazendo várias ações que se levam a uma melhor qualidade de serviços públicos, dentro do respeito de que cada ente tenha o Estado da ajuda e do planejamento e o município na operação e titular do serviço. E cabe, claro, uma intervenção no sentido positivo de uma relação de confiabilidade para que isso possa ajudar na manutenção. Mas se o município, um exemplo, não quiser se consorciar ou não quiser fazer parceria, está dentro da legitimidade dele. Aí cabe à população. Mas no sentido dos grandes eventos, vamos lembrar um pouco disso. Todos os estádios que estão sendo feitos, os 12 novos estádios, né, novos ou reformados, né, mas que no fundo acabou sendo praticamente novo, não sobrou quase nada de nenhum, né, que desde o início está no compromisso e está sendo feito e acompanhado por várias entidades empresariais e de empresas como o próprio Sindicato Nacional no Sinaenco, da Engenharia Consultiva, entre outros, de que todo o material que foi de demolição, a grande maioria foi aproveitado na construção através de beneficiamento interno no próprio pátio de construção. Uma outra parte, como o Maracanã, que foi retirado, foi levado para áreas de aproveitamento, limpeza, descontaminação e reaproveitamento. Como eu falo, isso foi o próprio solo do gramado, foi levado, foi feito isso, e trouxe já de volta e está sendo recolocado. Então, fora isso, vários viveiros e plantios de várias mudas e da própria grama estão sendo feitos. Então, na questão da construção, está se tendo um cuidado muito grande que o Brasil nunca teve em construção. Não só porque é importante, porque é um compromisso e está escrito, então os órgãos internacionais também o fiscalizam, que isso também é bom e é importante, mas também porque nós temos uma legislação que hoje, né, possibilita e faz com que a sociedade cobre um melhor manejo do resíduo sólido. E o resíduo da construção é fundamental e é importante. Não, ele representa, enquanto nós temos no Brasil praticamente 1 quilo e 200 em média da população de urbano, é mais de 2 quilos do de construção. Em volume não é grande, mas em peso é muito grande. Então nós temos uma responsabilidade grande nisso. A questão das Olimpíadas também, hoje,
de complexo olímpico mesmo, de arenas olímpicas, não se construiu nada ainda. O que está se fazendo são obras que a cidade já estava planejada para fazer, como o estado com o metrô, o município com os BRTs e outros lugares, está sendo feito que isso vai servir para a cidade. Como arena olímpica, como construção, não se começou ainda. O que se tem ainda é uma boa parte do Pan-Americano, tá certo? Que está aí, que vai ter que ser feito uma adaptação, ainda não foram feitas umas reformas de adaptação, e ainda está sendo feito um master plan, um plano master do Parque Olímpico. Então, nele sim, aí a pergunta é super pertinente, esse é o momento de tomar conta para ver o que vai ser feito, qual foi a opção, que tipo de material que vai ser usado para a construção de cada coisa dessa, porque nós temos construções que vão ser feitas definitivas e nós temos os overlays, nós temos coisas que vão ser colocadas só para aquele momento e depois vão ser retiradas. Nós temos arenas que vão ser montadas e desmontadas, especificamente para o evento. Então, qual é o tipo de material? Nós vamos optar por quê, para quê, né? Qual é o impacto ambiental disto? Então, esse momento do Master Plan é fundamental. E nossa obrigação, aí eu coloco, em função de cobrança, é que vocês cobrem de nós, Estado, município e autoridade olímpica, e da Rio 2016, que a parte é privada, que se tome cuidado com isso tudo. Por que se optou por isso e não por aquilo? Porque tem que ter uma explicação. E o mínimo de obrigação que nós temos de gestores públicos é dar essa informação à sociedade do porquê se optou por um e não por outro. Então, está sendo, e esse plano que eu comentei rápido ali na apresentação, o plano de gestão de sustentabilidade, é o documento oficial que vai dar o norteamento que está sendo construído a partir de agora, para que nós possamos tentar, né, porque quem garante, infelizmente, não tem o poder de garantir nada, mas nós vamos trabalhar fortemente para que nós possamos realmente ter uma Olimpíada que vai respeitar todos esses termos, e cada vez vocês podem ver mais, né? Desde o Canadá, depois da Austrália, depois da China, Brasil, cada vez mais a sociedade cobra uma postura ambiental muito mais correta, muito mais forte disso, e nós temos a obrigação de respeitar isso. Muito obrigado, Sérgio. Nós ainda temos aqui várias e várias perguntas, mas o nosso horário limite foi atingido. Todos aqueles que mandaram pergunta aqui, eu já verifiquei que tem o e-mail, então nós vamos encaminhar as perguntas para os devidos palestrantes e pediremos a resposta por e-mail. Eu agradeço a vocês por estarem aqui conosco, nos darem um pouco desse conhecimento acumulado, e anuncio que voltaremos pontualmente às 14 horas com a mesa redonda sobre logística reversa. Muito obrigado, desejo a todos um bom almoço.